como distinguir doença psicológica e doença espiritual? É possível distinguir uma da outra? Elas estão interligadas? Olha, fantástica essa pergunta, exatamente porque a grande ideia do livro do Paulo Ricardo é trazer esse conceito novo da doença espiritual. Mas eu observo o seguinte, pessoas religiosas também, elas têm muita dificuldade de fazer uma terapêutica no campo da psicologia, achando que só a prática religiosa pode levar à cura. E é essa temática que a gente tem que estar atento. Por quê? As doenças espirituais, ela diz respeito exatamente a essa condição que o Paulo colocou, do vínculo direto da pessoa com o ser superior, com Deus. Porém, eu tenho observado em grupos de orações, eu tenho observado em vários lugares que nós temos ido, que pessoas fazem, às vezes, curas espirituais, elas têm revelações maravilhosas, elas vão para retiros, ficam um mês bem, mas reincide no mesmo problema espiritual. E aí a gente vai perceber que existe algum transtorno também emocional, existe alguma perda de vínculo afetivo da história familiar daquela pessoa que faz com que ela reincida no problema espiritual. Então ela fica sempre patinando, ela vai na igreja, mas está sempre em sofrimento, sempre em sofrimento. Então ela tem que entender que, além dela fazer todo o procedimento para a cura espiritual, que é a participação na sua religião, a fidelidade àquilo que ela acredita, o ser amiga de Jesus, né? Ela também tem que buscar na sua história pessoal aquilo que identifica com as perdas afetivas, que aí está relacionado com família, com pai, com mãe, e que não tem como fugir disso. Então, na psicologia, você não vai identificar, por exemplo, esse conceito cura espiritual. Se você for procurar, você não acha. Mas todo profissional de psicologia que seja sério faz a seguinte pergunta clássica para qualquer paciente: qual é a sua prática religiosa? Porque daí também você vai entender que alguns problemas que a pessoa está narrando em consultório, muitas vezes não é para o psicólogo. Quantos pacientes, por exemplo, que eu identifico, que eu peço para procurar um orientador da igreja onde participa, um orientador espiritual, porque aquele problema é de caráter espiritual, de vínculo afetivo com a pessoa de Deus. Porém, se essas reincidências de problemas espirituais continuam ao longo da existência da pessoa, aí sim a gente tem que buscar a origem nas questões comportamentais que a psicologia pode resolver. Então, esse casamento entre religião e psicologia é fundamental para fazer a terapêutica da cura espiritual.